Luiz, falando de propostas da campanha, vamos pegar um termo que, aliás, são duas palavras que a gente está ouvindo falar menos que eu esperava nessa campanha. Eu queria ouvir sua percepção sobre mobilidade urbana. Um ou outro candidato cita, mas en passant, não muito detalhado não. Você e o Inácio, vocês têm proposta para melhorar a mobilidade urbana em Pará de Minas? Com certeza, Inácio. Mobilidade urbana é mais complexo do que nós imaginamos, né? Ela parte do pressuposto de organização do trânsito, de infraestrutura viária, e a nossa cidade, ela tem uma certa dificuldade porque nós crescemos em torno de um centro que não foi planejado, projetado para uma grande cidade. As ruas de fato são estreitas, as vias precisam de um trabalho mais criativo para que a gente possa dar uma solução para o trânsito em Pará de Minas. Então, do meu ponto de vista, a organização do trânsito, ela parte da participação do Conselho de Trânsito, que hoje ele é inativo, porque ele envolve a Polícia Civil, a Polícia Militar, várias entidades da sociedade civil, para que a gente possa pensar de uma forma global a mobilidade urbana em Pará de Minas. Além da organização do trânsito, nós temos também, que precisa ser considerado, o transporte público em Pará de Minas hoje é muito precário, de fato, né, e não é atrativo para que as pessoas possam, olha, em vez de moto ou de carro, eu vou de ônibus, porque a qualidade do serviço público é boa, porque a rotatividade do transporte público é relativamente rápido, né, tem disponibilidade de mais horários de ônibus, e isso não acontece. Então, todo mundo hoje tem uma moto, tem um carro. Se a gente for olhar de motos e de carros hoje, tem uma média de uns 50, 60 mil veículos em Pará de Minas. Então, esse fluxo intenso, ele dificulta muito o trabalho no trânsito. Precisa, sem dúvida nenhuma, de uma conscientização, mas tem que ser feito também um trabalho mais efetivo, né, Geraldo? Mais concreto, para que a gente possa melhorar o trânsito em Pará de Minas. Nós temos inúmeras ruas. Hoje mesmo ali para o lado do São Pedro, que é onde eu moro, a gente foi numa empresa e passando pela rua Sete Lagoas. E é uma rua muito estreita, que tem um fluxo gigante de veículos e que não tem o que fazer ali, porque a rua de fato é estreita, a não ser que a gente faça, né, aquela passagem da rodovia, já chegando ali próximo aos Limas, para tirar o trânsito pesado de veículos da rua Sete Lagoas. E, da mesma forma, tem aqui no centro inúmeras ruas que tem o mesmo fluxo intenso de veículos e que não dá para fazer nada porque já tem a construção das casas. Então, tem de fato pensar a cidade como um todo para que a gente possa fazer essas vias que dê mais fluidez no trânsito, que garanta mais segurança no trânsito Pará de Minas, porque todos os dias nós estamos olhando aí as reportagens de inúmeros acidentes. E isso também é falar de segurança pública, né? Porque segurança pública também é segurança no trânsito. Então, mobilidade, para mim, tem esses pilares, que é a organização do trânsito em Pará de Minas, observando o fluxo de veículos e as vias que a gente tem que podem ser trabalhadas, o investimento em infraestrutura, investimento em transporte público e também que toda eleição vem inúmeras propostas e depois nenhuma é concretizada, que é em relação às vias para as bikes, né? As ciclovias, ciclofaixas. Então, a gente precisa estudar também onde que pode começar a ser feito, porque, para mim, você precisa dar o primeiro passo para que a coisa aconteça de fato. Se a gente ficar a vida inteira falando que não tem condições de fazer, que não pode fazer, em algum lugar a gente pode estudar para que seja feito realmente um projeto para uma ciclovia e aos poucos a gente implementando isso para Pará de Minas, que é muito importante e é interessante. Você falou da região central da cidade, eu falo aqui uso um termo aqui que o pessoal pode até achar que é pejorativo, mas não é. Eu não uso no sentido pejorativo, mas no sentido geográfico. A região central da cidade está dentro do buraco, né? Sim. Cercada por serras, muito estreitas. Pará de Minas, só de emancipação político-administrativa, 165 anos, então é uma cidade antiga e cresceu às margens do Paciência, a história todo mundo já conhece, e é preciso fazer alguma coisa. Você vai andar numa calçada na Rua Benedito Valadares, por exemplo, é difícil. Para quem precisa de uma acessibilidade maior, que tem mobilidade reduzida, ou é um cadeirante, por exemplo, ou precisa de uma muleta ou de um andador, é triste. É muito difícil. E não tem muito o que fazer. Não. Como é que você vai desapropriar um lado da rua inteira e derrubar todas as construções? Não tem como nenhum gestor fazer isso. Exatamente. É complicado. É um grande desafio, Geraldo. Mas o grande ponto que nós sempre colocamos é que nós precisamos de planejamento para o desenvolvimento da cidade. A maioria dos nossos problemas hoje é em função de uma ausência, de uma omissão dos gestores, né, para o planejamento da cidade. Eu posso dizer aqui, o plano diretor, por exemplo, o último que foi feito na gestão do Inácio há muitos anos
atrás. Depois disso, nós não tivemos as audiências públicas que precisa ser feito, né, para que seja discutido um novo plano diretor, para definir para os próximos 10 anos como que Pará de Minas vai se desenvolver. Em relação à mobilidade, por exemplo, com o plano de mobilidade e várias outras áreas de desenvolvimento econômico, né, de atração de investimentos, de empresas. Então, a gente precisa começar a planejar Pará de Minas para um desenvolvimento organizado, porque senão nós vamos continuar intensificando ainda mais os nossos problemas sociais e chega num ponto que, como vários que nós temos hoje, não tem solução fácil, né? Realmente são problemas, desafios muito complexos. E esse movimento que nós estamos notando em Pará de Minas de retirar semáforo e construir rotatórias, como é que vocês avaliam isso, você, Inácio? Ô, Geraldo, eu vejo com bons olhos em alguns pontos, em outros não. Isso a gente precisa fazer de fato. Eu não gosto de rótulo, né? Falar, rotatória, nenhuma é boa. Não. Eu acho que a gente tem que avaliar cada caso como um caso, né? Com dados, verificar realmente os momentos ali do dia que realmente o trânsito está mais pesado, que precisa de mais fluidez. E em outros casos, a rotatória ela não funcionou e traz, inclusive, risco para a população que passa pelo local. Eu acredito que a gente precisa fazer um planejamento, um estudo, analisando cada caso, o que está funcionando, o que não está funcionando e, principalmente, Geraldo, o que não pode faltar e que faltou nessa gestão, o diálogo através dos conselhos, porque o conselho envolve várias pessoas, inclusive técnicas, que vão avaliar cada questão. A gente precisa de dar espaço para as pessoas que conhecem dos diversos temas. E a gente vê que a maioria das decisões em relação à rotatória e outras decisões feitas em Pará de Minas não foi muito olhar do ponto de vista técnico, foi mais político. Porque eu já fiz inúmeras reuniões que as pessoas colocavam, olha, Luiz, do ponto de vista técnico é essa decisão, mas o prefeito peitou, bateu na mesa e falou que tem que ser de outra forma. Então, a coisa às vezes não funciona por causa disso, Geraldo. Tem decisões que, de fato, tem que ser tomadas do ponto de vista técnico e não político. E muitas decisões foram tomadas politicamente, simplesmente pelo prefeito. E isso quem fala são os profissionais da área.